Senhor, igreja. Podeis tomar assento. Retornar a essa casa de oração. Por junto com minha esposa e minha filha dessa vez. A última vez elas não puderam nos acompanhar. Minha esposa estava numa conferência de mulheres lá em Criciúma. E minha filha ficou com meu sogro e minha sogra. Estou feliz que ela pode estar conosco. Minha filha já está lá na salinha. Agradecer pela pastora a oportunidade, a igreja, os obreiros, louvado seja o nome do Senhor. Estava tocando esse louvor agora, estava lembrando de 2007, quando eu converti, fui para a igreja. E quando a gente não firma na igreja, não tem contato na igreja com o corpo de Cristo, quando a gente não se envolve com o corpo de Cristo, é muito fácil nós voltarmos para as antigas amizades, para as antigas práticas. Quando me converti, Deus me libertou de tudo, fez uma obra poderosa, mas eu não me enturmei. Daí, pelo fato de ser uma pessoa que às vezes é difícil de relacionamento, eu orei, Senhor, abençoa, coloca as pessoas para que eu possa me entrosar com a igreja. E só fui orar, quase no mesmo dia Deus chamou os irmãos para me convidar para ir no monte, para orar a noite inteira. Nós íamos no sábado, fizemos propósito, às 7 sábados, nós íamos no monte, ficávamos lá até amanhecer. Daí tinha um dos irmãos que fazia comida, nós louvávamos ali, adorávamos, davam uma palavra, e através da oração, e através da comunhão, nós nos achegamos a Deus, e chega um momento da nossa fé, é claro que é importante nós termos a comunhão com o corpo de Cristo, mas o mais importante na nossa vida é nós termos a intimidade com Deus. E momentos difíceis da nossa vida, como diz o ditado, até a nossa sombra nos abandona. Mas se nós temos um conhecimento daquele que nos chamou, daquele que nos salvou, a Bíblia diz que pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda amamenta. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Então, quando a semente ela é colocada na terra, no princípio é sempre bom cavar ao redor dela, para que o mato não sufoque ela e ela tenha ali os raios solares, os nutrientes não lhe sejam roubados ali. Mas a partir do momento que ela cresce, daí ela já consegue automaticamente buscar os seus nutrientes. Então, principalmente no começo da nossa fé, nós conhecermos bem a pessoa bendita do Espírito Santo, a palavra de Deus, é importante sim, nós nos afastarmos de certas amizades, nós nos dedicarmos à presença do Senhor, congregarmos e buscarmos a face do Senhor até que nós tenhamos maturidade. Paulo, antes de começar o ministério, ele já começou o ministério querendo arrebentar tudo, querendo doutrinar os apóstolos. Estava fervoroso e Paulo trouxe a perseguição para a igreja de Jerusalém pelo zelo que ele tinha. Daí quando Paulo saiu do meio dos apóstolos, viram que a igreja parou de ser perseguida. Notaram? Mas ele ficou 14 anos no deserto da Arábia. Até que o Espírito Santo fez lembrar de Paulo, e alguém foi lá e chamou a Paulo para a obra. Quando nós nos convertemos, a gente pensa, eu, primeiro ano de convertido, já fui para pregar nos Gideões já. Fui preparado, vão me chamar lá e vão pregar. Mas, meus amados, o deserto da nossa vida é que nos leva para perto do Senhor. Não é o zelo sem entendimento. Claro que é importante nós termos o zelo, mas o zelo ele precisa ter entendimento. Base na palavra de Deus. Precisamos meditar nessa palavra, conhecer essa palavra, amar essa palavra. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24, a palavra que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24. Louvado seja o nome do Senhor. Fazer
uma leitura um pouco extensa, mas necessária. Automaticamente vamos trazer uma pregação expositiva. E se quiser deixar a Bíblia aberta durante a pregação, também pode permanecer. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 24:13. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava observando na igreja, é importante, irmãos, nós conhecermos muito bem a palavra. Muito. Teve um homem de Deus dos heróis da fé que ele ficou cego. Estou dando uma falhada, né? Teve um dos heróis da fé, que já pôde ler o livro Heróis da Fé de Orlando Boyer, ele ficou cego. E nos últimos dias da sua vida, antes de pregar, ele levava a Bíblia, mesmo cego. E se ele fosse pregar em Lucas, capítulo de número 24, ele conseguiria citar sem precisar ler automaticamente, porque ele decorou a palavra de Deus. Se ele fosse pregar em Lucas, capítulo de número 24, ele cego. Ele abria a Bíblia em Lucas, capítulo de número 24, certinho. Se ele não abrisse em Lucas 24, cego, para pregar, ele abria em Lucas 23 ou Lucas 25. Tal manejo que ele tinha com a palavra de Deus. Daí nós vemos hoje pessoas que às vezes estão 20, 30 anos dentro da igreja, que quando a gente fala às vezes de um livro da Bíblia, não consegue encontrar, irmãos. É importante nós conhecermos essa palavra. É essa palavra que nos traz a vida. É essa palavra que nos traz a salvação. Toda fonte de sabedoria está aqui. E Jesus mesmo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Lucas 24:13 diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que não tinham visto, que tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para de longe. E eles constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e o deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nossos corações, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11,
e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que havia acontecido no caminho, como deles fora conhecido no partir do pão. Amém? Senhor Deus, a Tua palavra, Pai, a nossa vida, seja instrumento, Senhor, para a manifestação da Tua glória, do Teu Filho, do Teu amor, dos Teus sinais, dos Teus dons, de maravilhas, de milagres, de curas, e o Teu nome seja engrandecido, Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A tristeza dos discípulos no caminho de Emaús. Todos os discípulos, todo o povo de Israel, até hoje, o povo de Israel sendo atacado pelo Hamas, pelos palestinos, todo israelita, até hoje aguarda a vinda do Messias, do Salvador, do prometido e assentar-se no trono de Davi e reinar para sempre, de acabar com todos os inimigos de Israel. Enquanto os judeus aguardam até hoje a manifestação desse Messias, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não da vontade da carne nem da vontade do sangue, mas da vontade daquele que o chamou. Então Israel, sendo o povo da herança, o povo da promessa, ele não aceitou a Jesus. Eles crucificaram o Rei da Glória. E nós, automaticamente hoje, 2023, fomos alcançados. Estando longe de Israel, estando longe da promessa, nós fomos alcançados, assim como Abraão, nós fomos abençoados, porque a palavra diz que em Abraão seriam abençoados todas as famílias da terra, e em Cristo, o descendente dos lombos de Abraão, nós fomos abençoados. Israel aguardava a libertação política, econômica, territorial. Esperava um líder nos moldes de Davi, quem sabe com uma espada, um cavalo branco, poderoso, forte, que pisasse na cabeça dos romanos, que submetiam o povo de Israel ao jugo da servidão. Mas o nosso Senhor, ele veio humilde e manso, montado em uma jumenta. O nosso Senhor veio libertar o seu povo, e ele escolheu os discípulos, ele chamou os discípulos para seguir. Imagina, os discípulos viram pão multiplicado, mortos ressuscitados, eles viram coxos, leprosos sendo curados, eles ouviram e provaram do verbo da vida. E quando a palavra foi dura, Jesus foi abandonado pela multidão, ele ainda perguntou aos seus discípulos: e vós, quereis ir também? E Pedro, pelo Espírito Santo, disse: olha, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Os discípulos passavam por lampejos de revelação do Espírito, enquanto por um momento o Espírito revelava que é Cristo quem tinha a palavra de vida eterna. Em outro momento a carne já dizia: não, Senhor, Tu não passarás por isso, porque Cristo sabia o que veio fazer na terra. Cristo conhecia o seu propósito. Mas hoje a igreja, ela recebeu o cálice do propósito. Eu aprendi esses dias sobre o cálice, quando a mãe de
Tiago e João chegou a Jesus e pediu duas coisas muito simples para Jesus. Olha, Jesus, eu só quero que tu me concedas uma coisa, que um dos meus filhos assente à tua direita e outro assente à tua esquerda. Jesus disse, olha, isso é com o Pai. Vós podeis tomar o cálice que eu tomo, mas as posições ou os lugares no reino é com o Pai. E quando Jesus está dizendo, olha, vós podeis tomar o cálice que eu tomo, quando os senhores iam tomar um cálice na mesa, eles simplesmente tomavam aquele cálice, escolhia alguém e dava o cálice para aquela pessoa tomar. E aquela pessoa tomava o cálice sem nem saber o que havia dentro, se era doce, se era amargo, mas por honra ao Senhor que ofereceu o cálice, ele tomava aquele cálice. E quando nós nos submetemos à fé, meus amados, nós recebemos um cálice para nós tomarmos. E muitas vezes é amargo o nosso cálice. Mas nós confiamos no Senhor porque Ele provou primeiro. Se Ele provou do cálice, por que nós não podemos provar? Se Ele passou por sofrimento, por que nós não podemos sofrer? Se Ele mesmo sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem, de servo, obedecendo até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome que se nomeia, pelos séculos dos séculos e o vindouro. Se Ele sendo Deus, se tornou homem e orou, e santificou-se, e consagrou a sua vida, e jejuou, e renunciou muitos prazeres desse mundo, para fazer a vontade de Deus. Imagina nós, que somos nascidos em pecado, que temos uma carne combatendo contra o Espírito, e um Espírito combatendo contra a carne, para que nós não façamos aquilo que nós queremos. Quanto mais nós devemos nos subjugar, nos submeter ao Senhor, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Porque Ele mesmo disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Quem sabe o que é jugo? O jugo, esse tempo eu estava andando no interior de Camboriú, e eu olhei o jugo, um cavalo velho ensinando um cavalo novo a carregar uma carroça. E eu observando aquilo ali, o cavalo jovem, ele queria descambar para o lado direito, ia para o lado direito. Sabe o que o cavalo velho fazia? Dava uma mordida no pescoço daquele cavalo novo e trazia para o caminho. Nós temos que sujeitarmos a Cristo, que sabe conduzir. Como sacerdotes, nós precisamos, aquele que pastoreia, se subjugar a Cristo para saber direcionar a igreja. Aquele que é pai, subjugar-se a Cristo para conseguir conduzir a sua família a conhecer ao Senhor. É importante nós provermos
trazemos para a nossa casa, aquilo que nós lutarmos, darmos uma boa educação, bom estudo, diplomas, cursos. Mas a herança maior de todas, meus amados, é deixar um legado. Ouro e prata perecem, mas aquele que fizer a vontade do Senhor vai permanecer para sempre. Aleluia. Quando eu morava em São Paulo, tinha uma missionária, nós fomos no culto de Limeira para Corderópolis, daí tinha os irmãos no carro, e uma daquelas irmãs no carro falando que aonde ela ia, ela falava de Jesus. Se eu estou na lotérica, eu falo de Jesus. Se eu estou na fila do mercado, eu falo de Jesus. Poxa, eu achei que bênção, né? Missionária, verdadeira missionária. Amém, glória a Deus. Daí tivemos uma reunião de jovem, e a filha daquela missionária tinha uns 17 anos. E naquele culto de jovens a pergunta foi: quem é Jesus? Daí aquela moça de 17 anos, na hora de falar quem é Jesus, ela diz: Jesus é um espírito que desce sobre as pessoas, e a pessoa fica falou tipo uma língua estranha ali, o espírito desce, a pessoa fica assim. Foi a explicação dela de quem era Jesus. Aquilo ali doeu no meu coração. Minha filha não precisa ser doutoranda, doutorada. Eu não vou exigir a faculdade que ela quiser, às vezes que eu queira, ou se ela não quiser fazer. Mas a coisa mais importante para nós deixarmos para a nossa família e nós sabermos é quem é Jesus. E muitas pessoas dentro da igreja estão enganadas, pensando que conhece. E Jesus está andando do lado, pastora. Jesus está do lado, está caminhando, está tentando falar, está explicando. Está no caminho conosco, mas os nossos olhos estão vedados para reconhecê-lo. Porque nós esperamos em Jesus muitas vezes somente para essa vida. E a Bíblia diz: se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque daqui a 200 anos nós vamos voltar aqui, quem sabe com Cristo em glória, para destruir os inimigos do seu povo. E muitos daqueles que hoje sentaram do nosso lado vão estar do lado contrário, sofrendo, ranger de dente, para toda a eternidade, porque não se esforçaram de conhecer a Cristo. Não usaram todas as suas forças para conhecer a Cristo, porque Ele disse: olha, o mandamento é esse: amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas também devemos buscá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. Devemos ler e praticar Mateus 6,33, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Daí sabe o que acontece com a igreja de hoje em dia? Eu sempre digo para minha esposa, é uma tristeza muito grande quando nós vemos congressos famosos, onde vêm os pregadores renomados, onde é investido muito dinheiro, com mídia e tantas coisas, e você chega num congresso, uma festa espiritual, e as pessoas estão
sentadas, esperando somente receber, como se fosse um show, como se fosse um cinema. Às vezes, sabe o que dá vontade de fazer? Distribuir pipoquinha em alguns eventos, porque parece que é o que as pessoas querem, pipoca, para assistir apenas um espetáculo de um cantor famoso, de um pregador famoso, ou de alguém que venha massagear o seu ego, dizer que você é o tesouro de Jesus, que Deus está triste lá no céu, esperando a sua comunhão, como se Deus tivesse alguma crise e que precisasse de nós para alguma coisa. Aí nós vemos o nível de desejo pela presença do Senhor. Enquanto a igreja não tiver sede, enquanto a igreja não almejar a presença dEle, Ele não vem. Enquanto nós não ansiarmos pela presença dEle de todo o nosso coração, nada vai acontecer. Agora, se a igreja se unir em buscar a presença dEle, se uma família se unir, algo vai acontecer. E esses discípulos estavam no caminho de Emaús, tristes. Jesus caminhando com eles, e eles não conseguiam reconhecer que era Jesus. Embora eles tivessem ouvido da ressurreição, mas eles não acreditaram. Eles estavam todos eles voltando para os seus afazeres. Todos os discípulos voltaram para os seus afazeres. Quando Jesus ressuscitou, ele teve que buscar os seus discípulos pescando. Ele teve que ir atrás dos seus discípulos, porque nem os discípulos fizeram o que Jesus disse que era para fazer. Olha, permanecer em Jerusalém. Não! Já estavam indo para Emaús, para Nazaré, para todos os lugares. Mas Ele é tão misericordioso, irmãos. Ele é tão misericordioso que Ele mesmo foi atrás dos seus discípulos. E se não fosse Ele ir atrás de nós, muitas vezes, meus irmãos, nós não estaríamos aqui. Porque muitas vezes servir a Jesus não é confortável quando a palavra nos confronta. Quando nós somos frustrados, quando nós somos traídos, decepcionados, julgados. Mas Ele mesmo foi ao encontro desses discípulos. E a palavra de Jesus foi honestos, tardios em coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Lá em Hebreus capítulo de número 1 diz que Deus falou aos seus filhos de várias formas através dos profetas, mas hoje Ele tem nos falado através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então hoje, para nós conhecermos a Jesus, é através do Filho. O Verbo, tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra de Deus se materializou em Cristo. O Verbo se fez carne. O nosso Deus habitou entre nós. O mistério da salvação, o
O mistério do sacrifício precisa ser compreendido para nós termos fé, para nos achegarmos a Deus verdadeiramente. Uma vez por ano, o sumo sacerdote chegava no Santo dos Santos com o sangue de uma ovelha, uma vez ao ano. E aquele sangue daquela ovelha não podia purificar os pecados do povo. Apaziguava a ira de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, seu Filho. A nossa fé precisa estar fundamentada no Cordeiro. Abraão viu a Cristo e se alegrou, porque quando Abraão estava levando Isaque para o Monte Moriá para oferecer a Deus, ele cria que Deus das cinzas poderia ressuscitar o seu filho. E quando ali estava Isaque para ser imolado naquele altar, e Abraão levantou o cutelo, o Senhor disse: basta, Abraão, porque agora eu sei que tu confias em mim. E de repente apareceu um cordeiro. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O unigênito de Deus se fez primogênito de criação. E a Bíblia diz que agradou a Deus vendo seu filho ser moído naquela cruz do Calvário. Imagina um pai agradar-se de um filho ser moído inocentemente. Mas ele viu que não teríamos força para nos achegarmos a Ele, que os nossos pecados e a nossa natureza nos afastou da presença dEle. Mas Ele proveu a reconciliação no Seu Filho, e hoje nós temos acesso pela fé, pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! E esse sangue precisa ser valorizado, esse sacrifício precisa ser valorizado. A Bíblia diz que um morreu por todos, para que todos os que vivam, não vivam para si, mas vivam para aquele que deu sua vida. Agora a pergunta nessa noite é: nós estamos vivendo para Deus? Nós estamos vivendo para Cristo? Ou estamos vivendo apenas para o nosso ventre? Apenas buscando os nossos interesses mesquinhos? Eu tenho orado esses dias. Estou pensando em fazer o concurso para delegado da Polícia Civil. Dá uma vontade. Mas antes de fazer o concurso, ou se passar: Senhor, é da tua vontade? É o teu propósito? Eu sei que antes de delegado, antes de advogado, antes de corretor, antes de pai, antes de marido, antes de qualquer coisa, meus amados, nós temos que ser servos. Porque Ele deu a sua vida. Ele nos criou para o seu propósito. Ele tem um propósito de Deus. O Senhor tem um propósito na nossa vida. E qual é esse propósito? A nossa busca, a nossa oração, o nosso estudo, a nossa devoção, a nossa profissão. Tudo que nós devemos fazer na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Hoje,
nossa vida precisa refletir a glória de Deus. Seja onde nós estivermos, se não refletir a glória de Deus, se não cumprir o propósito de Deus, a nossa vida será em vão. E a pior coisa que vai acontecer na vida, para toda a eternidade, é aquele dia ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Falta de lei. Sabe o que é pecado? Errar o alvo. E às vezes nós insistimos em errar o alvo. Nós insistimos em desobedecer a palavra do Senhor. Se Ele disse que nós devemos perdoar para sermos perdoados, nós temos que perdoar. Tem pessoas dentro da igreja que passam anos dentro da igreja e não perdoam. Se a Bíblia nos ensina que nós devemos orar é uma obrigação. A Bíblia diz que aquele que não ora, o próprio Samuel disse: eu cometeria o pecado de não orar. Aquele que não observar a palavra também, até a sua oração será abominável. E hoje nós vivemos uma geração que usa a palavra apenas como como é que eu posso dizer, um negocinho para ficar bonito. Porque o que eles pregam é psicologia, aquela programação neurolinguística, né? Para atrair os seguidores, para ganhar seguidores, para falar bonito, oratória, retórica, né? Para fazer a pessoa pular, saltar, se alegrar, curtir, seguir, dar uma oferta boa, né? Viver uma aparência. E dentro da sua casa, dentro da sua família, uma vida mundana, música mundana, vida mundana, não tem oração, não tem palavra, não tem santidade. Daí chega diante do povo de Deus aquela capa, o brochezinho. Meus amados, não devemos confiar a nossa vida espiritual, a nossa família, a nossa comunhão com Deus a falsos profetas. Nós podemos ir direto à fonte. Hoje são muitas vozes. Muitas vozes. E se nós não conhecermos a voz do Senhor, o Senhor que nos salvou, o Senhor que nos chama, nós vamos ficar à mercê. As pessoas buscam tudo: revelação, profecia, chave disso, chave daquilo, chave daquele outro. Irmão, vai dar chave, vai com chave, vai com tudo para o inferno. Vai adiantar alguma coisa? O que eu quero saber? Se a pessoa vai me revelar, se eu vou ganhar um carro, se eu vou ganhar uma casa? Não! Eu quero que Deus mostre o segredo do meu coração. E se necessário for o meu pecado, abra os meus olhos. Aleluia! Aleluia! Porque a vinda é iminente, irmãos. Os dias são maus. Os sinais estão evidentes. Nós não precisamos, não podemos ficar parados. A última vez que eu vim aqui, eu preguei falando sobre um bombeiro. O bombeiro que está vendo uma casa pegando fogo. Ele tem todo o material para salvar aquelas pessoas que estão lá dentro, pegando fogo, prestes a morrer. Mas o bombeiro, em vez de salvar aquelas vidas, ele está preocupado com o Instagram, com o Facebook, com as curtidas, com a aparência, com as notícias. Nós gastamos mais tempo no Instagram, no Facebook,
palavra ou com oração. Nós gastamos mais tempo falando da vida dos outros do que falando de Jesus. Esse é o valor que nós damos ao sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Mas sabe o que acontece, irmãos? Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Ele fica aguardando que nós venhamos a despertar do sono, que nós venhamos a despertar para esses últimos dias, para buscar a sua presença com fervor, porque esses discípulos disseram: olha, não ardia em nossos corações quando eles punham as Escrituras. A palavra de Deus precisa arder no nosso coração. O amor pelas almas precisa arder no nosso coração. Sabe o que é muitas vezes mais fácil? Tirar 2, 10, 50, 100 reais do bolso e ajudar alguém, do que ter empatia. Do que ter amor, compaixão, para saber, irmão, que 100 reais, 1000 reais, uma casa, um carro não muda a vida de ninguém. 1 milhão não muda a vida de ninguém, porque não existe preço que possa salvar uma alma. O valor é alto demais. Foi pago com sangue a nossa vida, a nossa redenção, com o sangue precioso de Jesus Cristo, cada gota naquele Calvário. Aquele sangue puro foi vertido na cruz, derramado, a sua vida foi entregue por libação a nós. Foi um preço muito alto, não foi com ouro, não foi com prata, mas o sangue de Jesus que nos comprou. E sabe o que acontece nos dias de hoje? Estão trocando o precioso sangue de Jesus por uma noite. Estão trocando a sua esposa por uma amante. Não existe mais compromisso. Daí a pessoa diz que conhece Jesus Cristo com a sua boca, mas as suas atitudes revelam que não existe nada de salvação. Aqueles discípulos tiveram os seus olhos abertos no partir do pão. Nós precisamos partir. Esse aqui é o pão da vida. É isso aqui que abre os nossos olhos. Precisamos meditar nessa palavra de dia e de noite. Esse foi o conselho para Josué que foi falado nessa noite. Olha, medita nessa palavra de dia e de noite, então farás próspero o teu caminho. Não te desvie dessa palavra nem para a direita nem para a esquerda. Nós vivemos no Brasil, pastora. O brasileiro é um negócio incrível. O brasileiro ele não tem palavra. Ele faz um contrato, pastora. Ele acerta todas as cláusulas do contrato. Na hora de assinar o contrato, ele dá uma desculpa, porque apareceu uma coisa melhor para ele. Se aparece alguma promessa maior, alguma coisa maior, a palavra já não vale mais nada. Nós vivemos dias maus de pessoas infiéis no casamento, infiéis a contrato, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando efeito.
Porque muitas pessoas só falta colocar uma auréola na cabeça, se veste bem, anda bem, se porta bem, mas por dentro está podre. É tanta hipocrisia, é tanta falsidade. O que Deus espera é sinceridade de coração. Sinceridade. A palavra sincera, sabe o que é ser sincero? Quando eles faziam as artes, as esculturas, e aquela escultura rachava, eles enchiam de cera, pintavam e escondiam a rachadura. Mas de repente o sol batia, derretia a cera e a rachadura aparecia. Daí quando ele ia comprar uma obra de arte, uma estátua, ele falava: olha, eu quero uma estátua, mas eu quero sem cera. A palavra sincero vem daí. Uma hora o sol bate. Não tem como esconder pecado diante do Rei da Glória, que vê todas as coisas. Não tem como esconder adultério, não tem como esconder mentira. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós havemos de prestar contas. E o mínimo que Deus espera de nós é um coração sincero. Sincero, Senhor. Eis-me aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, Senhor. Não retires de mim o teu Espírito Santo. A presença dele tem que ser o nosso maior tesouro. Glória a Deus, vamos pôr de pé nessa noite. Aleluia. Se Jesus ressuscitou, a esperança, e essa esperança ela não murcha, essa esperança ela não falha. Reis vão passar, príncipes vão passar, mas a palavra vai permanecer. Sim, Jesus. Fale com Deus nesse momento. Glória a Deus. Deixa Ele sondar o teu coração. Deixa Ele te sondar, Ele te conhece. Peça o desejo de buscar a sua presença, de te colocar na presença dEle com todo o teu coração. Conhece os meus pensamentos, De conhecer a Ele, ouvir a voz dEle, reconhecer a voz dEle. quer deitada, quer andar. Sim, Jesus. Senhor, maravilhas na nossa vida. Sabe todos os meus passos. Sim, Jesus, tu sabes os nossos passos, tu conheces. Aqui está a tua igreja, Ainda que haja em aqui está o teu palavras, povo, Pai. Tua amada, tua noiva. sei que em tudo me conhece. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Abençoe esse tempo. Sim, Jesus. Eu sei que tu me sondas. Sim, Jesus. Receba a cura nessa hora. Como prova do seu amor. Seja curado agora. Seja perdoado. Aleluia. Sinta o amor de Deus no teu coração. Receba esse amor. Sim, Jesus. Aleluia, Jesus. Abençoa, meu Deus, cada vida aqui representada, Senhor, esses lares, Pai, essas famílias, Senhor. Abre as portas, Pai. Abre, Senhor, a janela do céu, Senhor. Livra. Opera maravilha, Senhor. Atrai essas vidas para a tua presença. Em nome de Jesus, Senhor.